Quero convidar você nessa noite a compartilhar e a usufruir da palavra do Senhor, amém? E eu quero convidar você a viver a vitória da cruz, amém? Queria que você gravasse essa palavra no teu espírito, é o tema da mensagem de hoje, aprendendo a viver a vitória da cruz, amém? A cruz, ela é o lugar onde Jesus ele venceu. Então, viver a vitória da cruz é aprender a viver através da vitória de Jesus. Amém? Então, usufruir e andar em vitória, como Jesus andou. Nessa noite eu quero que você grave isso. Viva a vitória da cruz. Ele se tornou maldição para que eu e você nos tornássemos bênção, para transformar a nossa vida em bênção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Nós iremos iniciar a ministração dessa noite nesse texto, Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 3, onde a Bíblia ela relata a história, o momento da história do povo de Israel, quando o Senhor ele dá a direção para Moisés que à meia-noite uma praga acometeria o Egito e os primogênitos de todo o Egito iria morrer. Mas ao mesmo tempo havia uma promessa sobre a vida do povo de Israel, amém? E essa promessa ela foi conquistada através da cruz. Todo o Velho Testamento nós precisamos enxergar ele aos olhos da graça, aos olhos do Novo Testamento, aos olhos da obra de Jesus. Então o êxodo, esse momento aqui, ele representa também o que Cristo fez naquela cruz, amém? O que o Cristo fez no Calvário. Quero convidar você, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa, amém? Então a primeira coisa que Jesus fala era que o povo deveria tomar cada um cordeiro. Deus dá essa direção para Moisés, ele diz assim: cada homem tome para a sua casa, para a sua família um cordeiro, amém? Então Deus havia estabelecido que à meia-noite ele passaria sobre o Egito, mas o povo de Israel teria que tomar algumas atitudes para que a maldição e a morte que aconteceria no Egito não viesse sobre a casa dele, amém? Então a Bíblia diz que a morte do cordeiro era o símbolo da morte da cruz. Nós precisamos entender isso. O que simboliza o cordeiro ali? O cordeiro ali simboliza o que Jesus iria fazer. Assim como aquele cordeiro deveria ser morto, Jesus ele tinha que ser morto, porque um propósito tinha que ser alcançado. E qual que era esse propósito? O propósito da libertação. Então, assim como o povo de Israel seria livre do Egito, todo aquele que aceita Jesus, ele passa por uma libertação da sua vida. Nós precisamos entender que a libertação do povo de Israel do Egito é apenas uma figura daquilo que Jesus viria realizar na cruz. Veja bem, a Bíblia diz que o Novo Testamento é apenas sombra. Então, quando nós imaginamos em 3 milhões de pessoas sendo livres, é apenas sombra daquilo que Jesus iria fazer no Calvário, onde toda a humanidade, ao aceitar Jesus, teria a condição de viver esse mesmo momento que aquele povo está vivendo. Então, o nível da proporção, o número de pessoas, o nível da proporção daquilo que Jesus fez, perto daquilo que Moisés está sendo instrumento de Deus para fazer naquele momento, é muito maior, amém? Então no verso 4 ele diz assim: se a família porém for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem defeito,
o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, amém? Nós sabemos que a exigência da lei exigia um animal sem defeito nenhum. Nós sabemos que a exigência para cobrir a morte do pecado, a sentença do pecado, é que precisaria um homem vir ao mundo sem pecado nenhum e viver nessa terra sem pecar e morrer sem pecar. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Por isso que nenhum homem foi capaz de cumprir as exigências da lei. Por isso que Jesus tem que enviar o filho dele, nascido da mulher, sim, mas fruto do Espírito Santo. Por que que Jesus não pode vir de Adão? Por que que Jesus não pode vir de um homem? Por que José não pôde ser o pai biológico de Jesus? Porque se ele viesse, ele já viria embaixo de uma semente corrompida. Então Jesus, ele é fruto do Espírito, porque havia uma exigência que precisava ser cumprida. O pecado só iria ser removido se o cordeiro fosse sem defeito nenhum. Então Jesus, ele vive nessa terra sem defeito. Você pode procurar em toda a Bíblia, em todas as atitudes de Jesus, mesmo quando ele entra no templo e parece que ali ele tem uma fúria, que aquele comportamento dele parece ser pecado, não. A Bíblia diz que mesmo naquele momento ele não peca, ele ira, mas ele não peca. Ele não quebra esse princípio, ele continua sem defeito. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um propósito de ir à cruz e na cruz anular e quebrar toda a sentença de morte que havia sobre o homem, sobre mim e sobre você. Amém? Então é isso que ele está cumprindo. No verso 6, vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta nas casas em que comerem. Amém? Então veja bem, o que deveria ser feito com a carne? Eles iriam comer a carne, o sangue seria colocado nos batentes da porta e aquilo seria como marca. Como que o povo de Israel deveria se comportar naquele dia? Havia um dia marcado. Tudo no tempo de Deus tem um momento marcado. Quando nós estudamos sobre o momento da vinda de Jesus, há como eu posso dizer, um consenso, que Jesus veio no melhor período que poderia vir. Amém? Muitos hoje, às vezes nós entramos nisso. Se no tempo de Jesus tivesse internet, tivesse WhatsApp, tivesse Face, tivesse celular, tivesse... como que teria sido muito maior o alcance? Não. Aquele tempo foi estabelecido por Deus. E Deus sabia que aquele era o tempo perfeito para Jesus vir. E Jesus, e toda a obra desse momento aqui demonstra o zelo de Deus. Tudo no reino de Deus está embaixo do controle desse Deus. Havia um dia marcado para aquele cordeiro ser sacrificado. Um dia marcado pelo próprio Deus. Amém? Então eles tomariam sangue, colocariam nos batentes e na viga das portas das casas em que o comerem. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que aquele cordeiro os protegeria, naquele momento a carne daquele cordeiro os alimentaria. Então o mesmo Jesus que nos guarda é o mesmo Jesus que nos alimenta. Então nós temos que nos alimentar dele. Nós temos que viver uma vida. Então a cruz também simboliza. Por que viver a vitória da cruz? Porque nós precisamos entender que Jesus é tudo. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso protetor, ele é aquele que cuida de nós, amém? Então aquele cordeiro serviria para tudo isso. Para quê? Por que eles deveriam se alimentar do cordeiro? Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Deus dá uma direção para eles se alimentarem naquela noite. Eles deveriam comer pão. Nós sabemos que há uma simbologia totalmente ligada a Cristo, mas eu creio também que há uma direção de Deus para que o povo estivesse forte, preparado. Por quê? Porque naquela noite eles deveriam sair.
E eles começariam a sua jornada à terra prometida. Eles estariam que estar bem alimentados. Aqui fala de uma igreja, de uma pessoa bem alimentada, aquele que observa, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está vivendo o que o Senhor, como o Senhor o orienta, ele está pronto, ele está preparado. Então a cruz também, ela trouxe para nós o que? A preparação, que eu preciso para vencer todo e qualquer desafio e obstáculo que venha aparecer diante de mim. Então eles deveriam estar prontos, por quê? Porque se desse meia-noite, imagine eles com fome, fracos. Como que eles iriam sair correndo e apressadamente? Bem, mas primeiro eles não deveriam ser pegos de surpresa, eles estavam preparados, amém? No versículo 10 ele diz assim: nada deixareis dele até pela manhã, se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Bem? Então olha que contraste. Enquanto a Bíblia fala que aquele dia, para o povo de Israel, seria um dia, para o povo do Egito, seria um dia marcado de morte, de desespero, de sentença. Para aquele povo que está comendo do cordeiro, que está ungindo as suas portas com o sangue do cordeiro, seria um momento de vitória, amém? Ao ponto dele dizer assim: naquela noite eu vou ferir o Egito, mas vocês vão ter que estar como? Lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. É assim que nós devemos viver, prontos, lombos cingidos, sapato nos pés e cajados na mão. Então olha que diferença. Então quer dizer, o Egito está embaixo de pânico. Esse é se você for olhar, vamos trazer para o tempo de hoje, o mundo está embaixo de pânico. Mas a igreja, ela foi chamada para quê? A igreja, ela não se alimenta do Egito, ela se alimenta do cordeiro. Bem, a igreja não é protegida pelo Egito, ela é protegida pelo sangue do cordeiro. Então essa igreja precisa viver esse nível. É nível da igreja confiar, momento da igreja crer nas promessas de Deus. É momento da igreja tomar posse daquilo que Deus tem para ela. Então, quando o Egito está em trevas, a luz na casa do povo de Deus. Essa sempre foi a promessa. E uma das pragas simboliza bem claramente isso. Então, como que o povo deveria estar? Prontos, preparados. Amém? Cajado na mão, sandália nos pés. É assim que eles deveriam estar, fortes por dentro, porque naquela noite a situação as ordens das coisas iriam mudar, a sorte iria mudar, aleluia. No verso 12 ele diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. Toda vez que Deus passa pela terra, o ímpio vai temer, porque quando Deus passa, ele passa com justiça. Só que é interessante que Deus diz assim: eu vou executar os primogênitos do Egito, mas eu também vou executar os deuses do Egito. Bem, porque a quem o ímpio vai se apegar? O ímpio vai atrás da onde? Quem vai proteger ele? Ele vai ir atrás, mas ele não vai encontrar resposta. Ele não vai encontrar refúgio, porque o refúgio só está no Senhor. Aleluia. Verso 3, ele diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós,
e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Verso 13. Grave isso, grife isso na sua Bíblia, grave esse verso, decore esse verso e vive esse verso. Ele diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Sinal para quem? Bem, faça essa pergunta para você. O sangue seria o sinal para quem? Bem, se você estiver me assistindo, diga assim: o sangue serviria de sinal para Deus, para o anjo de Deus. Então o que ele está falando assim? Quando o anjo vier à noite, ele vai passar em todo o Egito, nas casas dos hebreus. Se tiver a marca do sangue, ele vai ver, e a morte não vai entrar ali naquela casa. É como se ele pulasse aquela casa. Né? E ele diz assim: a praga destruidora não vai ferir o meu povo. Então o que Jesus veio naquela cruz? Em primeiro, fazer naquela cruz? O que Jesus veio fazer na cruz? Em primeiro lugar, remover do homem a sentença de morte. Tirar do homem. Segundo, ele veio me marcar. E eu quero que você grave isso. O sangue era sinal e é sinal para quem? Para Deus. Então quando Deus olhasse para casa, ele viria o sangue e naquela casa ele não tocaria. Você entende isso? O que isso quer dizer? O sangue aqui é o sacrifício de Jesus na cruz. E é como se ele falasse assim: Douglas, quando alguém aceita Jesus e ele crê naquilo que eu fiz, toda vez que algo acontecer na terra, ele vive tão ousadamente, ele vive tão confiadamente, que ele sabe que nada vai acontecer com ele, porque ele está marcado com sangue. O sangue nunca foi para o povo. Para o povo, qual que era a função do povo? O povo tinha que estar forte, o povo tinha que estar bem alimentado, o povo tinha que estar preparado, cajado, pés, amém? O povo deveria fazer isso. Preparado para quê? Porque as portas do cativeiro iriam se abrir. E eles deveriam sair do Egito rapidamente. O sangue era a marca da cruz. Então quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do sangue. E aqui está a grande questão. Por que muitos não vivem a vitória da cruz? Duas coisas, eu quero que você grave isso. Porque muitas pessoas não vivem? Porque elas não conseguem, muitas vezes, viver pela fé em Cristo. Elas vão viver, geralmente, de duas maneiras. Primeira, olhando para si. Então, por que muitas pessoas, mesmo depois que aceitar Jesus, elas não conseguem romper em suas vidas? Porque elas vivem olhando para elas. E quando o homem olha para si, ele só vê defeito, ele só vê falha, ele só vê motivo de morte. Né? Nós precisamos aprender a olhar para nós e ver Jesus em nós. Nós buscamos muito olhar para as pessoas e ver Jesus em pessoas. E esse é o grande engano de muitas pessoas. Elas ficam caçando homens e mulheres mais santos, homens e mulheres mirabolantes, homens e mulheres que são exemplos de santidade para idolatrar, para venerar, e muitas vezes, mesmo encontrando, não conseguem viver uma vida acima da média ou segundo aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque Jesus não veio para que o Douglas olhe para o Douglas. A partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele me cobriu com o sangue dele. Deus já me olha assim, agora eu preciso olhar para mim e me ver assim. Quando
Quando que eu me vejo assim? Quando eu começo a olhar para Jesus através da palavra dele e crer que tudo aquilo que a Bíblia fala, que ele conquistou para mim, a meu respeito, é meu. E não depende mais de quem eu sou, mas de quem vive em mim. Bem, então muitas pessoas, qual que é a dimensão da vida dela? Ela fica olhando para ela. E o diabo adora isso. Porque toda vez que você tira os olhos de Jesus, e aí é interessante, você olha para você nós só vamos ver defeitos. Nós vamos fazer o que Moisés fez. Eu não sei falar. Se perguntarem quem me enviou, a gente começa a criar respostas negativas em ambientes negativos que nem aconteceram ainda. Nós começamos a nos anular. Interessante isso, quando Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, vai para lá. Moisés está cheio de preocupações porque ele olha para ele. E quando ele olha para ele, ele só vê limitadores. Bem, nós precisamos olhar para nós e ver Cristo. Segundo, muitas vezes nós não avançamos. Primeiro, porque nós olhamos para nós. Segundo, porque nós olhamos para o outro. Então você vai ver pessoas que nunca crescem, que nunca vão viver a plenitude de Deus enquanto não aprenderem, porque irão aprender. Parar de olhar para si, pare de olhar para o outro. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Busque em Deus, amém? A questão é essa: o sangue não era uma marca para o povo olhar. O povo, e olha, todo o comportamento, veja bem, o povo de Deus diz assim: mate o cordeiro, coma do cordeiro, marque os umbrais das portas. Eu creio que os umbrais da porta demorou o quê? 5 minutos para eles marcarem? Agora, se você for analisar o tempo que eles gastaram entre marcar os umbrais, os batentes da porta, e o tempo que eles deveriam se preocupar com eles, no sentido assim, de estarem preparados, de estarem prontos, comer, fazer uma refeição, se preparar, se vestir, ver se tudo está em ordem, porque as portas iriam se abrir. Eu creio que eles demoraram muito mais tempo para isso do que marcando os umbrais da porta. O que Deus está falando com isso? Você vai ver muitas pessoas. Olha que interessante, agora imagine você e eu. Deus mandou marcar as portas e a meia-noite vai chegando. Se fosse, muitas vezes, o crente carnal, 5 minutos ele ia lá na porta olhar, ou marcar de novo. É assim que muitas pessoas vivem, uma vida na presença de Deus insegura. Toda hora vai lá na porta ver se o sangue está lá. Toda hora fica pedindo perdão, toda hora fica se arrependendo, toda hora fica se lamentando de quem é, de como que é, toda hora fica se questionando, toda hora fica em dúvida, toda hora fica com medo do futuro. Será que vai ser 2021? Como é que vai ser? Vem assim, sempre. Veja, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem clara: vocês vão marcar e não vão olhar mais para a porta. Vocês vão agora entrar na casa de vocês, vão se alimentar, vão se vestir, vão se preparar. Deixa o sangue lá, porque o sangue já cumpriu. É isso que Jesus veio fazer na cruz. Quando nós aceitamos, nós precisamos agora começar a viver esse nível de evangelho. Ele já fez tudo naquela cruz. Há 2020 anos atrás, o sangue foi derramado sobre as nossas portas. Quando nós aceitamos Jesus, o sangue foi derramado. Eu não posso mais ficar agora toda hora indo no meu passado, indo dentro de mim, vendo se realmente eu mudei. Será que eu sou o que eu sou? Será que vai acontecer? E muitas pessoas vivem com Deus assim, inseguras, com medo, sempre com aquela insegurança. Não, olha, agora que Deus me abençoou, mas a minha alegria sempre dura pouco. Quando é que as coisas vão desabar? Quando tudo vai dar errado? Quando que vai terminar? Quando que a alegria vai acabar? Sempre com essa insegurança. O que eles deveriam fazer? O sangue era o quê?
o alarme, a marca de segurança. Era proteção. Se o sangue estava lá, e o sangue representava Cristo, aquelas casas estavam embaixo da proteção de Deus. A mesma coisa é a minha vida e a sua. Quando nós aceitamos Jesus, nós trouxemos para a nossa vida essa marca. Tudo que nós fizermos, nada removerá essa marca. Por isso que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, sem medo algum, porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos consola. Eu só quero ler alguns textos. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Isaías capítulo 60. Aprenda a viver a vitória da cruz. Aprenda a viver na perspectiva da cruz. Isaías capítulo 60. A Bíblia diz assim, Isaías, o livro messiânico, a mini Bíblia, qual a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, não, nós, os estudiosos, declaram Isaías capítulo 60, ele diz assim, aleluia, levanta-te e resplandece, amém? Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele diz assim, olha, que eu e você não podemos. O que Jesus fez por nós? Ele mudou a nossa condição. É como se a nossa vida um dia estivesse naquela noite de trevas. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a marca. Amém? Veja, enquanto o Egito estava paralisado, enquanto o Egito estava chorando e lamentando seus mortos, a Bíblia diz que o povo de Israel estava marchando, o povo de Israel estava saindo, o povo de Israel estava avançando. Aleluia! É assim que nós devemos estar o tempo todo, levantando-nos e a nossa face, a nossa vida tem que estar resplandecendo. Por quê? Porque a nossa luz já vem. E ele diz assim, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Depois o restante do texto, eu não vou adiantar, ele vai falando das trevas que cobrem a terra, a escuridão que cobrem os povos, mas sobre os servos de Deus vem surgindo a glória do Senhor. É o que nós estamos vendo. O mundo está em pânico. As trevas estão vindo e vão vir sempre para quem está no mundo. As trevas externas só são figura de trevas que eles já vivem no seu interior. E com nós é o contrário. A luz que habita em nós vai se manifestar e vai ser a luz que vai conduzir os nossos caminhos. Então, aonde nós pisarmos e aquilo que colocarmos nas nossas mãos estará embaixo da luz do Senhor. Não é a luz que vem dos nossos recursos, é a luz que vem dele. Amém? Levanta-te e resplandece em nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O verso 17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Primeiro ele diz assim no verso 17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bem, aonde o Espírito do Senhor está? Desde o dia que uma pessoa se entrega a Cristo, o Espírito do Senhor passa a morar dentro dela. E a partir daquele momento, uma lei tem que se cumprir na vida dela. Se o Espírito está ali, ela agora está destinada à liberdade. Tudo que aquilo que ela fizer está embaixo de uns céus de liberdade.
Se o Espírito está em mim, eu sou livre. Mas veja bem, por que muitos não usufruem essa liberdade? Porque eles têm dificuldade. Em primeiro lugar, que o Espírito habita neles. Porque quando eles olham para eles só veem defeitos. Tudo que eles vão fazer, eles só se veem. E lembra-se, toda pessoa que vive olhando para si, nunca vai conseguir viver a vitória da cruz. Depois ele se diz no verso 18: e todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, ele está falando aqui de uma vida, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com Jesus, livre, limpo, sem hipocrisia, sem mentiras, sem cobrança. Ele está falando de um relacionamento puro. E ele está falando assim de alguém que olha para Cristo. O que marca esse texto é a minha capacidade de olhar para Jesus e de enxergar em Jesus. Amém? E mais para frente eu quero falar um pouco sobre isso. No primeira carta de Coríntios, capítulo 13, abra ela. No verso 17, primeira carta do capítulo 13 de Coríntios, no verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele fala assim de um princípio espiritual. Enquanto Jesus não vier novamente, o nosso conhecimento dele vai ser limitado. Por isso que ele diz assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas ele diz assim no verso 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está falando que então quando Jesus vier, e todos aqueles que aceitaram entregar a sua vida nessa terra, envidar a Jesus, vão ver Jesus como ele é na sua plenitude. Então essa visão de Jesus na sua plenitude vai produzir na vida de todo aquele que o está vendo a transformação total. Por quê? Mudança no Evangelho se trata de como eu enxergo Cristo. Não é no que como eu me vejo. Não é como eu vejo o outro, é como eu enxergo Jesus. Quanto maior for a minha revelação de Jesus, mesmo ela sendo limitada nessa terra, mas quanto maior ela for, mais livre eu me torno, mais vitorioso eu ando, mais cheio e mais confiante será a minha vida. Amém? Verso 11, ele diz assim, mas quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, verso 12, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É interessante que ele diz assim, o conhecimento de Deus para mim, quando eu tiver o meu encontro com Jesus, não vai mudar, porque ele já me conhece. Mas eu vou conhecê-lo de uma maneira mais plena. Quer dizer, não tem nada em mim que Deus não conheça. Não tem falha nova. Não tem virtude nova. Deus já me conhece. O conhecimento de Deus sobre o Douglas já é pleno. Mas há muito conhecimento do Douglas para Deus, que o Douglas precisa conhecer de Deus, que Deus quer revelar ao Douglas e à igreja dele, a cada um de nós. E é nesse nível de conhecimento, quanto mais eu conheço, mais eu ando em vitória, mais eu ando em liberdade. Aleluia. Em Efésios capítulo 3, abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 3, a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 3, a partir do verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Amém? Aleluia. Diga assim, para que Cristo, repita da sua casa, diga, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Bem,
Você precisa crer nisso. Creia que Jesus habita em você. Creia que Jesus habita em você. Amém? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando você crê que Jesus habita em você, toda vez que você olhar para você, o que você tem que ver? Jesus. Se você olha para você e vê você, você não vai viver o nível de vitória que a Bíblia quer que você viva. Porque toda vez que você olhar para você e ver os seus defeitos, e ver as suas falhas, você não vai estar crendo na palavra. Você não vai estar crendo que Jesus morreu. Você não vai estar crendo que Jesus venceu. Você não vai estar crendo que você está marcado, assim como aquelas casas, havia sobre ela a marca do sangue. Toda vez que você olha para você e você não consegue enxergar Cristo em você, você não está enxergando. Você não crê que a marca está sobre você. Então aí o diabo vai encher a sua cabeça, encher a sua alma de sentimentos ruins de você para você mesmo. E aí é onde muitos são bloqueados na sua própria mente, na sua própria insegurança, nos seus próprios traumas, nos seus próprios temores. E aí ele diz assim, para que Cristo habite pela fé. E aí é onde entra a fé. Eu preciso crer que se tem um lugar onde Jesus está, é em mim. Ele está na igreja, ele está nos cultos de domingo, sim. Mas por que ele está lá? Porque eu estou lá. Quando eu vou para a igreja, eu me reúno em uma célula ou num culto, ou em qualquer reunião com os meus irmãos, porque eu tenho a certeza que Cristo vai se manifestar lá. Porque quando eu chego, Ele chega. Porque quando eu abro a minha boca e o que flui de mim é a água da vida. Porque é lá que Ele está, desde o dia ao qual eu entreguei a minha vida a Ele. É isso que o apóstolo Paulo quer que nós venhamos entender. E aí ele vai falar, eu oro para que estando arraigados e infundados em amor, né? Confiança, é o ambiente onde o Senhor nos plantou e aonde Ele plantou em nós um ambiente de amor. E aí ele vai falar para que possais perfeitamente compreender todos os santos, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele fala aqui, qual que é o lugar que tem que estar cheio da plenitude de Deus? Eu e você. Ele não está falando aqui de templos. Ele não está falando aqui que você tem que procurar pessoas cheias. Ele está falando aqui que eu e você precisamos começar a crer que Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar. E naquela cruz Ele levou os nossos defeitos, as nossas chagas, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E toda vez agora que eu entendo isso, essas palavras entram em mim. Toda vez agora que o diabo tenta colocar em mim uma insegurança e fazer com que eu olhe os meus defeitos, eu já não enxergo mais. Essas palavras, elas são mais fortes. Jesus agora está dentro de mim. Toda vez que eu olho para mim, eu vejo Cristo em mim, eu vejo Jesus em mim, e sempre que eu olhar dessa perspectiva, esse poder vai se manifestar. E é sobre isso que ele vai falar no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Agora ele fala assim de um Deus que vai responder aos nossos anseios de uma maneira poderosa, de uma maneira abundante. Ele está falando assim, ora, agora aquele que é poderoso para fazer muito mais. Por que eu falo sobre isso? Porque muitos cristãos vivem numa perspectiva que volta e meia, Deus vai tirar o que ele tem. Deus vai tirar. Ele crê no evangelho mais de que mais cedo ou mais tarde ele vai perder. Ele vai ficar sem, as coisas vão dar errado. Porque ele olha para ele e ele não se vê digno de viver ou de crer
que ele vai comer ou usufruir do melhor dessa terra, que ele tem o direito. Quem conquistou isso? Não foi eu, não foi você. É o sangue. O sangue não era para os hebreus. O sangue era para Deus. É Deus quem veria o sangue. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus morreu naquela cruz, ele consumou todas as coisas. Toda vez que Deus olha para você, ele vê o sangue. Ele não nos vê com uma marca da morte, ele nos vê com a marca da vida. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que só é possível nós vivermos essa vida se nós crermos, se nós vivermos pela fé, se nós acreditarmos, amém? E aí ele vai falar que Deus vai nos surpreender, que aquilo que eu quero, que aquilo que eu anseio, ele vai dar muito mais. Então se eu anseio coisas, sabe que como nós vamos viver uma surpresa além daquilo que nós queremos. Nós vamos crer que Deus sempre irá nos recompensar numa medida maior. Sabe quando você pede algo para alguém que você sabe que é generoso, você pede tanto, mas você sabe que aquela pessoa ela vai dar a mais. Nós não ficaremos com medo e nem receio. Aí ele diz no verso 21, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. As nossas gerações, os nossos filhos serão marcados pela bênção e pela confiança que Deus gerará no nosso coração e na nossa maneira de viver. Aleluia! Você entende isso? Essa é a vitória da cruz. É dessa maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Então nós vamos viver o que o autor aos Hebreus declarou. Amém? Que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 12, verso 2, só para ficar gravado em nós. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. O texto não diz que porque Jesus está sentado à direita do trono de Deus, eu tenho que ficar olhando para o céu, achando que isso é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é crer na palavra. E crer na palavra que diz que Jesus habita em mim. Então toda vez que você olhar para você, você tem que olhar para você e parar de olhar e ver você. Comece a crer que Jesus habita em você. Comece a ver Jesus dentro de você. E quando começar você a olhar, ver Jesus habitando dentro de você, você está olhando firmemente para Jesus. Então o diabo não vai mais bloquear você e nem eu, colocando medos ou temores, colocando dúvidas, colocando traumas ou nos paralisando. Ele não vai nos conseguir mais bloquear, porque nós não vamos olhar mais para nós e ver os nossos defeitos, nós vamos ver Jesus. E quando nós enxergarmos Jesus, nós vamos ver aquele que sem defeito morreu na cruz, se fez maldição por mim e por você, para que nós vivêssemos a bênção do Senhor nessa terra, e a bênção na sua plenitude. A Bíblia não diz que olhar firme para Jesus é ficar olhando para o céu. Muitas vezes olhar firme para Jesus é você olhar para você e crer que Jesus habita em você, vive em você, de tal forma, aleluia. Então você consegue declarar de uma perspectiva diferente o que o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, o verso 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você começa a olhar para você, e você vê que Cristo vive em você. Então quando você começa a olhar para você, você começa a olhar firme para você. Você não começa a olhar para você com medo. Ah, será que eu vou dar conta do recado?
Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Toda vez que você olha para você e você se vê, você está olhando os olhos de Jesus. É como se Jesus habitasse em você, habitasse em mim, e ele falasse: Douglas, a partir do momento, a partir de hoje, quando você olhar para você, me veja em você. E você vai ver que você é capaz. Você vai ver o que eu vou produzir em você. Então, o que a presença de Jesus produz em nós? Ela produz vida, ela produz ousadia, ela produz confiança, ela produz alegria, ela produz pensamentos de fé, ela produz cura, tudo de bom ela produz. Mas o diabo vai querer que você olhe para você e veja você. O diabo vai querer que você olhe para as pessoas e veja os defeitos das pessoas. Ele vai querer desviar o teu olhar. Nós precisamos começar a ver Cristo. E o Cristo crucificado, aquele que ressurgiu. Aleluia. Hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo. Ele não está falando aqui de uma vida no céu, ele está falando de uma vida na terra, que agora vivo no corpo, uma vida para hoje. Ele está falando, hoje eu vivo uma vida no corpo, nessa perspectiva vitoriosa. Ou alguém consegue imaginar uma vida aonde Jesus está derrotada, miserável, infeliz, com doenças, com enfermidade, faltando tudo? Se você ler a Bíblia é um livro de substituição. A obra de Jesus na cruz foi uma obra de substituição. Tirar o homem de lá, e Jesus foi naquele lugar. Quando o diabo olhou para aquela cruz, ele não viu mais eu, ele viu o Cordeiro perfeito. Ele não tinha mais quem acusar. A obra da cruz sempre vai consistir em um homem tirar os olhos dele ou do outro e olhar para Cristo. Olhe para Jesus e ser iluminados. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que eles murmuraram, as serpentes saíram e começaram a picar e a morrer todos ali. Então a Bíblia diz que o povo vai até Moisés vai até Deus, ou foi Arão, eu não lembro precisamente, ele vai até Deus, Deus dá a estratégia, faz uma serpente, levanta ela, todos que olharem para a serpente serão curados. Aquela serpente representava Jesus. A obra da cruz sempre será uma substituição. Pare de olhar para você, tire você e comece a olhar que Cristo está em você. Se encha dele, se encha da palavra dele. Olhe para você e veja Jesus. Quando você vê Jesus, os bloqueios são removidos. Os limitadores, Deus não nos criou para sermos limitados. Deus não colocou cerca para Adão. Deus não colocou limites para Adão. Deus falou para Adão: Adão, você está no jardim, é teu, dá nome para todos os animais, coma de todas as árvores. Deus só deu uma direção para ele, uma ordem para ele: não coma dessa árvore, porque se você comer ela vai roubar tudo, ela vai roubar a sua liberdade, mas você é livre. Deus não criou o homem para viver preso, limitado. Deus criou o homem para fluir, para romper, para crescer. Olhe para Jesus, viva a vitória da cruz, viva na perspectiva da vitória da cruz. Olhe para a cruz e veja a vitória do Senhor. Olhe para a cruz e veja o Cristo ressuscitado. Olhe para você e veja Jesus em você. Aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que vivo no corpo, viva uma vida nessa terra, no corpo, em Jesus. Você vai vencer. Você vai conquistar aquilo que você quer. E Deus vai dar a mais. Foi o que nós lemos em Efésios. Viva na fé no Filho de Deus. Não é na fé em você e nem no homem, é na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. É esse amor, é essa substituição que ele fez naquela cruz.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. E eu quero terminar com esse texto. E eu quero orar com você da sua casa. E orar com você que está aqui, em nome de Jesus. Viva a vitória da cruz. Comece a ler a Bíblia. Comece a olhar para você e crer no que Jesus fez naquela cruz, que houve ali uma substituição. Aceite Jesus. Deixa Jesus tomar as suas maldições. Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele vai ser o sangue sobre a tua vida. Ele vai ser a marca do sangue. O sangue é para Deus. Olhe para Jesus. Olhe para você através do sangue. Você foi marcado com Ele. E eu quero orar por você nessa noite. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Mas eu quero que você ore crendo pela fé no Filho de Deus. Que Ele tomou o seu lugar. Que Ele tomou o meu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós cremos. Através da Tua palavra. Através, Senhor, do Teu Espírito. Através da Tua obra naquela cruz. Nós cremos nessa noite pela fé no Filho de Deus. Pela fé, Senhor meu Deus, no Cordeiro, sem defeito, sem mancha, pela vida que o Senhor viveu nessa terra, uma vida, Senhor meu Deus querido, sem pecado, uma vida perfeita. O Senhor não errou, o Senhor não fraquejou, o Senhor não recuou, o Senhor não voltou atrás, o Senhor não pecou para morrer no nosso lugar, para morrer no meu lugar, para morar no meu coração, para morar na minha vida, para viver em mim. O Senhor morreu naquela cruz, para que o Senhor pudesse ser ressuscitado no meu coração. Eu sou o teu templo, eu sou a tua morada, eu sou o teu lugar, onde o Senhor escolheu para encher, para se mover. Tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos prosperarão, porque aquilo que eu toco, o Senhor toca, porque aonde eu piso, o Senhor pisa, porque quando eu abro a minha boca, flui do meu interior a tua voz e a tua palavra. Quando eu me olho no espelho, eu já não vejo mais as minhas falhas. Quando o inimigo fala algo através de situações ou de pessoas, e o meu coração se entristece, o teu Espírito vem, e essa tristeza vai embora, porque o teu Espírito não aceita tristeza, porque aonde o teu Espírito está, a alegria, a liberdade, Jesus. Deus querido, nós não tememos o futuro, nós não tememos a escuridão da noite, nós não tememos, Senhor meu Deus querido, as trevas, porque nós cremos que a nossa luz está saindo. A nossa luz está saindo e nós vamos resplandecer. Nessa noite, Deus querido, levanta o teu filho, levanta a tua filha, que tem muitas vezes sido levado pela manipulação do diabo, a qual o inimigo tem levado ele ou ela a olhar para si. E muitas vezes, meu Deus, essa pessoa não consegue, Senhor, dar um passo, não consegue ir adiante, porque ele vive se culpando, encontrando falhas, defeitos, encontrando, Deus querido, ó meu Pai amado. Mas nessa noite, o Senhor olha para nós,
E o Senhor nos olha através do sangue daquela cruz. Os nossos umbrais estão marcados, os nossos batentes estão marcados, Deus querido. E a morte não nos tocará. Aquilo que nós tocarmos não mais carregará uma sentença de morte, mas carregará uma sentença de vida, de graça. A vida que hoje vivo, viva na fé do Filho de Deus. Quando eu olho para mim, eu vejo Cristo, eu vejo o que Ele fez, eu vejo o que Ele alcançou naquela cruz. E Senhor, é nessa fé que eu vou viver todos os dias, é nessa fé que eu vou prosseguir, é nessa fé que eu vou vencer, é nessa fé que eu vou alcançar. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Comece a crer, comece a viver a vitória da cruz, a vitória da cruz em nome de Jesus. É assim que o Senhor quer que você viva, é assim que o Senhor quer que você olhe para você, é assim que o Senhor quer que você se mova nessa terra, é assim que o Senhor quer que você ande nesse tempo em nome de Jesus. Levanta e resplandece, porque a tua luz vem, a glória do Senhor vem sobre ti, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua família, vem sobre tudo aquilo que você colocar as tuas mãos e os teus pés. Aonde você for, bem-aventurado serás. Aonde você for, bem-aventurado serás. Bendito do Senhor, nação escolhida, em nome de Jesus. Assim seja. Receba essa palavra sobre a tua vida. Amém? Se você crê, dá um glória a Deus. Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Aleluia. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Fogo, um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar
quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, só quero você. Jesus, e Jesus, 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 eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, Só quero você, só quero você, só quero você. eu só quero você, Só quero você, só quero você, só quero você. Aleluia. Continue declarando, amém. Jesus, Declare para Jesus que você só quer Ele. Você que não o tem ainda, só quero declare nessa noite, declare nesse momento, Jesus, declare que você quer Ele, declare que você quer Ele, porque naquela cruz Ele demonstrou o quanto Ele te quer, não há dúvida, do amor e do desejo de Deus, do desejo de Jesus em nos querer. Ele demonstrou naquela cruz o quanto Ele nos desejava e o quanto Ele estava disposto a pagar para nos ter. Mas a pergunta é: se nós o queremos? Queira Jesus, queira Jesus. Se você o querer, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai viver da mesma maneira, porque Ele vai entrar em você e vai ser tão lindo, tão forte o que Ele vai fazer. Porque é o que Ele faz, é o que Ele é. Aonde Ele habita, a vida. Aonde Ele está, a cura. Aonde Ele está, a transformação. Eu só quero você, Jesus. Faça essa oração aonde você estiver. Faça essa oração na sua casa, você que está nos assistindo. Aonde você estiver agora, o Espírito Santo está aqui. E Ele está querendo de mim e de você uma declaração nessa noite. Declare: eu só quero você, Jesus. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Eu só quero você, Jesus. Eu não quero outro. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu só quero você. Eu só quero você.
Eu só quero você. Aleluia. Aleluia. Continue declarando: eu só quero você. Só quero você, Jesus. Só quero você, Jesus. Só quero você, Jesus. Declare: Jesus, Jesus. Jesus. Esse nome tem poder. Declare: Jesus. Jesus. Só quero você, Jesus. Declare. Enquanto você declara, esse nome tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para renovar. Jesus, eu só quero você. Eu só quero você. Receba, receba Jesus, porque quando você chama, Ele vem. Ele atende o teu chamado e o meu chamado. Ele enche a tua casa onde você está agora. Ele enche o teu coração. Ele enche a tua vida. Ele enche em nome de Jesus. Ele enche. Só quero você. Aleluia. Ele está em você e Ele está em mim. Não duvide disso. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte da onde você está. Amém? Aplauda o Senhor mais forte ainda. Deus te abençoe. Amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você que está com ele na sua casa, pegue, eu já estou encerrando. Amanhã nós teremos a nossa live, a nossa transmissão da nossa rede de jovens. Quero convidar você a estar atento, a acompanhar, participar da programação da igreja. Amém? Será às 18h30. Se programe. Adiante as coisas, às 8h30, a nossa live com a Rede Joy, a nossa rede de jovens da comunidade Nova Vida. Amém? Você que trouxe a sua oferta. Amanhã também estaremos o dia inteiro trabalhando na igreja. Estamos aí em mudança. É o último fim de semana, né? Estaremos usufruindo ainda do salão de cima. Estaremos entregando. Tem algumas coisas, venha trabalhar, passe aqui na igreja. Se você não pode ficar o dia inteiro, passe 1 hora, 2 horas, venha pisar na igreja. Você ainda que não pisou na igreja nova, quer conhecer, dá uma passadinha amanhã de dia aqui. Nós já estaremos aqui, ficaremos muito alegres de você estar conosco, amém? Senhor, nós oramos e abençoamos, meu Pai, desde o dia que o Senhor nos tomou e nos conquistou naquela cruz. Nós vivemos para Ti. Tudo que nós temos é do Senhor. O fruto do nosso trabalho, que vem das nossas mãos guiadas e dirigidas por Ti, são obras de excelência, meu Pai. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço e abençoo o Teu povo. Que a prosperidade do Senhor cubra o teu filho e a tua filha em tudo aquilo que eles colocarem as mãos, em tudo aquilo que eles se proporem a fazer. A excelência e a plenitude do Senhor venha sobre eles. Com o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a íntima comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se você crê, diga: Jesus, 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 eu só quero você. Aleluia!